É normal. Este disse quando? Espero que não tenha sido este ano ou no ano passado. Não, mas há quantos anos é que foi? Estás a ver o que estou a perguntar? Pronto. Porquê que estás sentado ali ao fundo e não tens de gritar? Ali o lugar. Pronto, 5 anos está bem, minhas partes. Há 5 anos, 12 anos, está bem. Vocês não eram projetos de gente. 79. E portanto foi antes disso. E estava, na altura passou na televisão, na altura um bocadinho antes, final de 77, 78, passou uma série de televisão chamada Holocausto. Como o próprio nome indica, sobre o Holocausto. Contrariamente ao que é habitual, que é séries de televisão ou filmes serem feitos baseados em livros, às vezes acontece o contrário. Às vezes acontece um filme de sucesso ou uma série de sucesso e alguém decide pegar naquilo e decide transformar aquilo num livro, num romance, E foi o que aconteceu com esse livro. Portanto, eu vi aquilo que me deixaram ver da série. Eu tinha 12 anos na altura e a série de facto era muito violenta. Só para tipo de curiosidade, toda a gente conhece aquela atriz americana um bocadinho sobrevalorizada e que não presta grande coisa, que se chama Meryl Streep. Não sei se perceberam a piada do sobrevalorizado e que não presta para nada. Foi esse que o Donald Trump lhe chamou há uns tempos. Porque ela tweetou uma coisa qualquer sobre o que ele disse e disse, pois essa atriz sobre exatamente, qual é o discurso que ela fez, exatamente. E ele é que tweetou dizendo, Meryl Streep sim, overrated and qualquer coisa mais. Portanto, foi a série em que ela se estreou, tinha ela para aí 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos. Portanto, há 40 anos que a Meryl Streep faz televisão e cinema. Ou mais 40 anos. E, portanto, saiu um livro, e quando saiu o livro, eu quis ler o livro, os meus pais compravam um livro. E foi aí que nasceu a minha opção pela Segunda Guerra Mundial. Portanto, agora está um bocadinho mais ligeiro. Mas há uns anos atrás, tudo o que tivesse a ver com a Segunda Guerra Mundial, eu via, lia, aliás, eu digo sempre isto. Acho que ainda há pouco tempo, quando estivemos na Holanda, eu disse isto. Se há alguma época histórica na qual eu, pode parecer um bocadinho louco, mas pronto, eu gostaria de ter vivido, teria sido durante a Segunda Guerra Mundial. E portanto, esse livro foi para mim tão obsessivo que eu durante um ano ou um ano e pouco li-o 5 vezes seguidas. Portanto, eu acabava o livro e voltava ao princípio. Não que não tivesse percebido, tinha percebido tudo. E não que faltassem livros lá em casa, que também havia outros. Mas, efetivamente, aquele livro foi assim. Pronto. Depois disso, houve assim
vários livros pontualmente. Houve um livro, por acaso, é engraçado, que andava lá por casa dos meus pais, que era um livro francês, não me lembro do autor, que é Resvesquerou, que era o nome da personagem, que era assim tipo uma história, é uma viúva negra, não sabem o que é uma viúva negra? Não, para além da aranha, a viúva negra é uma mulher que mata os maridos, para herdar as fortunas, portanto vai casando e vai matando. Ah, mas vem da aranha, certo? Diz? Também há uma aranha chamada viúva negra, porque é exatamente isso, porque mata os machos. A viúva negra mata os machos. Pronto. E portanto, no fundo era uma personagem que se suspeitava ser uma viúva negra. E portanto a polícia tentava, durante o romance todo, provar isso. Era um livro um livro pequenino e que eu lembro-me de ter lido nas férias, para aí nas férias entre o 10º e o 11º, qualquer coisa assim. Mal eu sabia que, quando cheguei ao 12º ano, tinha francês de nível 8, era uma das leituras obrigatórias. Portanto, quando apareceu na lista dos livros que tínhamos que ler, eu já li isto, eu já conheço. E portanto voltei a ler, naturalmente. Portanto, foi um dos livros também que eu gostei bastante. Depois, há as tais coisas que, porque alguém sugere, ou porque um amigo nos diz qualquer coisa, ou está a ler, ou vemos alguém no comboio a ler, por exemplo, houve aí, lembro-me eu perfeitamente, porque era na altura em que eu andava a ser commuter. Quem não sei o que é commuter? Não sei o que é. Serviço comunitário. Hã? Voluntariado. Só me envergonho. Só me envergonho. Portanto, trabalhava eu em Lisboa e apanhava o comboio e o metro todos os dias para chegar de casa ao trabalho e de volta. Pois, tu agora é assim, exatamente. Vem do lado da ponte. É verdade. Estava toda a gente no metro e no comboio a ler o Equador, do Miguel Sousa Tavares. Portanto, eu nessas alturas normalmente fico assim um bocadinho de alergia. Portanto, toda a gente lia o Equador e toda a gente me perguntava: já liste o Equador? É um espetáculo. Não tenho paciência. Na altura também não gostava muito de Miguel Sousa Tavares, propriamente. Assim, não tenho paciência de ler o que toda a gente está a ler. E portanto não li o Equador, recusei. Depois, passado um ano ou dois, quando já ninguém. Isto é o meu lado escorpião, está a pensar, o escorpião. Depois, passado um ano ou dois, no verão, então decidi, bora lá ler o Equador e efetivamente adorei. Não o autor, depois voltei a ler coisas dele e não me encheram a alma, tal como o Equador. E isso às vezes acontece com alguns autores. Por exemplo, um dos grandes livros que eu li nos últimos anos é o Anjo Branco, do José Rodrigues dos Santos. Mas depois li outras coisas do José Rodrigues dos Santos e algumas delas não consegui chegar ao fim. É muito raro eu não acabar no livro. A filha do Capitão ficou a meio. Ainda do Filho do Capitão, mas não sei o que aconteceu no fim, porque eu não consegui ir até o fim. E depois, outras, eu conto sempre esta história porque até para mim foi um bocadinho custoso, difícil fisicamente. Há uns anos atrás, descobri no mesmo ano 3 autores de que gostei muito e que eu não conhecia, mas que todos eles tinham já uma série de livros publicados, portanto fomos atrás dos outros. Portanto, naquele ano, eu penso que li para aí uns entre 30 a 40 livros, mas não é o normal, não descansar, ok? Quem foram essas pessoas? Ora bem, foram o George Martin, o autor da Guerra dos Tronos, antes da série aparecer. Portanto, tinha uma amiga minha que estava a ler. Tu gostas de Senhor dos Anéis? Não tem nada a ver, mas vais adorar. Você já leu a Guerra dos Tronos? Todos. Já li até ao livro 6, que na prática são os 12 primeiros volumes. Acho que agora já foi publicado o 7º, pelo menos já foi publicado, mas esse ainda não li, até porque, mais uma vez, encalhei, acho que foi no 5 ou no 6, que tive parado muito tempo. Uma das metades de um dos volumes, o senhor não devia estar muito inspirado e aquilo parece que nem para a frente, nem para trás, nem para o lado. Foram historietas umas atrás das outras e havia um volume de 400 páginas em que não se passava nada. E portanto era um bocadinho complicado. Pronto, portanto,
Mas nesse ano penso que li os 3 ou 4 primeiros volumes, portanto correspondiam a 8 livros cá em Portugal, porque cá em Portugal todos os volumes estão divididos em 2 livros. Ainda antes de se falar que a série ia começar. Portanto, já vamos na vai ser a 7ª temporada agora. Portanto, há uns 8 ou 9 ou 10 anos atrás, eu estava a ler A Guerra dos Tronos. E estava a intercalar A Guerra dos Tronos com os livros de um outro senhor que também foi uma amiga minha, que uma vez que eu estava a passar férias com ela, que eu dizia, olha, vou ali até ali, não queres ver? Não posso, tenho que adiantar o livro. Não tem que adiantar o livro, nada, o livro não foge. Não, mas tem que ler. E portanto ela adiantava o livro enquanto eu ia fazer não sei o quê. E era um livro do Ken Follett, chamado Os Pilares da Terra. E de tanto ela dizer que queria adiantar o livro, eu perguntei, mas isso não é sobre o quê? Ela disse, é sobre a construção da catedral. Um livro sobre a construção da catedral e achas tu tens de ler, não dá para explicar. Tá bem. E eu li e eu percebi porque é que ela dizia que não dava para explicar. E portanto, li também, Os Pilares da Terra também estão em 2 volumes, portanto o livro original em Portugal também está dividido em 2 volumes. Depois tem uma sequela, que não é bem uma sequela, mas apanha a história passada há quase 100 anos, ou qualquer coisa assim, que é Um Mundo Sem Fim, se não me engano, que também é um livro só, mas que em Portugal também foi separado em 2 volumes. E depois toda uma série de outros livros do Ken Follett, que são muitas vezes romances de espionagem também, que se passam, muitos deles, quando? Ora, a resposta certa, a Segunda Guerra Mundial. Portanto, está tudo alinhado, os astros alinharam-se para que eu tivesse vontade de ler mais coisas e de procurar mais coisas sobre o mundo. Beatriz e Beatriz. Não é Beatriz e Beatriz, é Beatriz e Matilde. É sobre o livro. Está bem, então o que é que vão falar sobre o livro? Então, isso. Não, eu nunca li o livro, ela estava a dizer, já estava. Muitos de vocês, por acaso, no 10º ano, a segunda apresentação oral, normalmente tem a ver com um livro que vocês leram. Fizeram vocês no ano passado, as turmas do 10º ano este ano também fizeram, e é um livro que aparece quase sempre, Os Filhos da Droga. Portanto, é raro que haja uma turma onde não apareça alguém. Mas estás a ler? E depois fica para a próxima. Pronto, então, depois o Ken Follett não ficaram bem, há algumas coisas do Ken Follett que são nesse mesmo ano também li uma trilogia, por acaso entretanto saiu um 4º volume, não escrito pelo mesmo autor, pronto, mas portanto, nesse mesmo ano, portanto, no ano do Ken Follett, no ano do George Martin, ainda me saiu como é que ele se chama? Que era um sueco, eu não lembro o nome dele, da trilogia Millennium. Ok? Da trilogia Millennium. Não tem nada a ver com o banco, com o Millennium BCP, obviamente. O último foi outro, porque o autor morreu. Era um jornalista sueco, não sei se era Sigmund, qualquer coisa. Paulina, estás aí? Sim. Lembras-te como é que se chamava o autor do Millennium? Da trilogia Millennium? O ator? O autor. Não, o autor do primeiro, porque a versão americana só fez o primeiro. Há filmes suecos dos 3 volumes. Mas não se percebe nada porque é sueco. Ninguém percebe nada. O sueco é uma linguagem que é assim. Eles quando estão zangados e querem dizer estou zangado, dizem Strunga, funga, munga. Quando estão felizes dizem Strunga, funga, funga. Portanto, não se percebe o nível de entusiasmo é mais ou menos o mesmo. Quando eles estão felizes ou querem matar alguém, não se percebe muito bem. Ou percebemos a língua e percebemos o que eles vão dizer, ou então só pela fisicalidade à volta da língua não vamos perceber nada. Portanto, não lembro do nome do autor, como eu dizia, mas lembro-me perfeitamente de estar a acabar o volume 2, comecei o volume 2 assim que acabei o primeiro. Isso aconteceu-me também, ou com Os Pilares da Terra, ou com O Mundo Sem Fim, mas acho que foi com O Mundo Sem Fim. Em que, no Mundo Sem Fim, acabei o segundo, faltavam para aí 30 páginas para acabar o segundo,
E eu não quis acabar o segundo, sem o primeiro, aliás, o primeiro dos 2 volumes. Faltavam umas 30 páginas para acabar o livro. Não quis acabar o livro, o primeiro, sem ter a certeza que já tinha o segundo em casa. Porque senão ia ressacar. Ia ter um grave problema. E foi exatamente isso que fiz. Portanto, saí de casa às 10 da noite, 10 e tal da noite, fui ao FNAC, comprei o segundo volume. Ainda bem que tinham, porque se não tivesse ia ser um drama, mas pronto. Tinham o livro, cheguei a casa e depois nem acabei o livro nesse dia, mas fiquei já a dormir o meu sono tranquilo, sabendo que quando eu fosse acabar o livro, tinha lá o outro à mão. Aconteceu a mesma coisa em pleno verão. Estava eu de férias, no Baleal, com o segundo volume da trilogia Milênio. Aquilo eram, não sei se 500, 600 páginas, aquilo é um livro que nunca mais acaba. E eu pensei, pronto, eu vou estar uma semana no Baleal, 500 páginas uma semana, vou estar na praia, não gosto de ir na praia, não gosto de dar o livro para a praia. Ou a pessoa está deitada e gosta de ter um livro assim. Ou então está deitada de barriga para baixo e está aquilo que a cabeça em cima. Portanto, eu não costumo levar o livro para a praia para ler. Não tem. Revistas é uma coisa, livros não dá. Ou estamos numa esplanada, e aí sim, muito bem. Agora na areia, na toalha, livros, francamente, para mim não é muito prático. Pronto. E portanto, era assim ao final da tarde, vinha à noite, portanto pensei, isto, 600 páginas há de chegar perfeitamente. E entretanto, cheguei à conclusão. Aqui, dá para ler na praia, em qualquer sítio. Sim, isso dá, isso é verdade. 1000 livros. Está bem, sim. Mas eu também sou muito adepto do papel ainda. Sim, também, mas é pouco prático na praia. Sim, na prática é pouco prático, é verdade. Eu livros gosto de virar as páginas, gosto de sentir o cheiro. Sim, isto também cheira e vira. Esse cheiro é químico, é perigoso. Está bem. E portanto, na trilogia Milênio foi a mesma coisa. Já só tinha para aí 40 ou 50 páginas e estava a meio da semana ainda só. A meio da semana? Sim, a meio da semana. Já tinha acabado o fim? Já quase. Já estava. Já faltavam mais de 50 páginas, ao fim de 3 dias. E pensei, isto não vai durar, só que agora como é que eu faço? Milagre dos milagres, no sítio onde eu estava havia uma mini feira do livro. E eu pensei, mini feira do livro, mas só deve ter porcaria, não está lá de certeza a trilogia. Milagre dos milagres, não tinha só porcaria, também tinha livros bons, nomeadamente o terceiro volume da trilogia que lá estava. E portanto, pronto, comprei e mais uma vez já fiquei descansadinho. Por acaso, nesse dia acabei mesmo o outro livro e comecei a ler aquele e quase que acabei o terceiro ainda naquela semana. Mas, portanto, eu vou muito atrás de autores, raramente atrás de livros soltos. É raro. Acontece, mas é raro. Por acaso nunca falei nela, não me lembrei porquê. Mas é provavelmente a pessoa de quem eu tenho mais livros em casa. Há aí uns. A mãe do Harry Potter. Não. É verdade, ela é que escreve. A mãe o ator do Harry Potter é filho de quem escreveu o livro. Onde é que tu leste isso? E quem é que fez acreditar nessa treta? Ouvi dizer mas olha, o Daniel Radcliffe não é filho da Rowling, não senhor. Não é? Não. Também não sou grande autor por isso. Ela viveu no Porto. Muita gente diz que a biblioteca de Albert é baseada na Leal no Porto. Não é baseada, mas aquela história das escadas que vai para um lado, vai para o outro, viram e não sei o quê, tem influência nisso. Portanto, esta autora é belga, certeza que nunca ninguém ouviu falar dela. Essa é outra das coisas que às vezes me acontece também, que é, de repente, volto à literatura francesa, ao francófono. Nasci em França, estive lá 13 anos, tenho ainda lá família, vou lá com alguma regularidade e, portanto, a língua francesa continua a fazer muito parte da minha vida, da cultura francesa em geral. E, portanto, vou sabendo o que é que se passa. E há uns anos, exatamente por causa de um filme, eu soube que aquele filme era adaptado de um livro de uma autora belga, chamada Amélie Nothomb. Amélie como? Amélie, normalmente. Nothomb, N-O-T-H-O-M-B, para quem eventualmente procurar. E são livros que se lêem em meia dúzia de horas, que são livros muito pequenos, normalmente. Ela não escreve
isso é que houve uma fase em que ela editava às vezes 2 livros por ano. Aquilo era sempre em par. Que é uma autora estranha, muito estranha, que escreve umas coisas muito esquisitas, mas que eu gosto. Não sei muito bem porquê também. Gostei de letras são personagens normalmente muito com vidas esquisitas, com problemas psicológicos graves. Se calhar eu também tenho, mas não. Amélie Nothomb. Nothomb. Eu penso que ela está editada em Portugal, tem alguns livros editados em Portugal, mas não muitos. Os que eu compro estão em francês sempre. Há em português alguns, eu acho que por isso é que estou a dizer, acho que ela está editada em Portugal, mas não estão todos os livros dela editados em Portugal. E em Lusa? Não faço ideia, mas é questão de tentarem procurar. E portanto é uma autora que tem inclusive peças de teatro, que é uma coisa também que de vez em quando eu gosto de ler. Portanto ela tem 1 ou 2 peças de teatro. Uma delas que eu me lembro, que é muito engraçada, que tem a ver com, não é bem exatamente com, tem a ver com sociedades totalitárias e, mais uma vez, um bocadinho a ligação à Segunda Guerra Mundial e qualquer coisa assim. Pronto. Mas, já encontraste TH? Sim, TH ou MD? É um M, sim, é um M, bem conhecido. Que é sobre uma sociedade em que decidem queimar tudo o que é livros. Okay? Naturalmente, quando se queimam. Isso aconteceu mais ou menos. Isso é outra coisa. Isso também aconteceu, mas foi diferente. E foi tentar tirar alguns livros. Ela ia. Não, essa não. Essa ia à biblioteca da casa de uma família de alemães. Sim, ok. Mas a rapariga roubava livros, ela roubava numa biblioteca, não era. Porque os livros tinham sido destruídos. E ela só tinha acesso aos livros através dessa biblioteca, dessa família alemã na qual ela trabalhava. Eu penso que vi o filme, que não li o livro. Maria e Sara, o que é que se passa que estão há não sei quanto tempo a conversar? Sobre o quê? Não havia 50 segundos. Não é para a velocidade. Acho que foi as mais escuras. Não, eu recuso-me a ler e a ver o filme. Já vi os filmes. Eu já vi o filme. Portanto, essa Amélie Nothomb é uma escritora belga. Portanto, como eu disse, já foi adaptado inclusive ao cinema. O primeiro livro dela, que é o tal que foi adaptado a cinema, passa-se no Japão. O primeiro livro dela passa-se no Japão. Como é que se chama? Tóquio, qualquer coisa, não é? Não, acho que não. Só se calhar em português pode se chamar assim, talvez. Em francês não se quando eu disse o nome, eu fui tipo, a mulher e apareceu um livro a dizer Tóquio e Não. Não, podia dizer assim também, mas não é esse. Não, acho que não. Acho que o primeiro é esse do Tóquio, que se passa em Tóquio. São histórias muito diferentes. São histórias. Não é. Nunca sabes, portanto, não é. Não, então não é esse. Não. Então é o primeiro mesmo, o primeiro dela. Se passa no Japão. Não sabes sobre o que é que não é. É assim, enquanto tu. Não é só uma questão de fim. Ela não se fixa num estilo, digamos assim. Okay? Portanto, tão depressa escreve uma coisa mais ou menos parecida com um romance,
onde há uma história de amor em fundo e depois outras histórias à volta, como é uma história de suspense, como é um serial killer, por exemplo, como é uma peça de teatro que fala sobre a sociedade em que nós vivemos e a tentativa que, se calhar, em alguns sítios, se tem de que todos leiam as mesmas coisas, façam as mesmas coisas, portanto, de normalizar a sociedade quando a sociedade deve ter o maior possível de diversidade, e se nós queimarmos os livros ou os destruirmos, pois o que ficar será só por aquilo que nos vamos todos... porque a vantagem dos livros também é essa, não é? Quanto mais livros há e maior é a variedade, maior são as coisas sobre as quais eles nos podem fazer pensar. O objetivo do livro é entreter-nos também. Mas também, mesmo entreter-nos, pode-nos fazer pensar também um bocadinho. E eu penso que a utilidade é essa. E se nós estivermos limitados a determinados livros, se nos disserem só podes ler isto ou só podes ler aquilo, vamos todos ficar um bocadinho normalizados. E, portanto, o interessante é, às vezes até do nada, por exemplo, quando vocês vêm aqui à biblioteca, pegarem um livro perfeitamente ao acaso e levarem para casa. Podem chegar ao fim de 10 páginas, ou de 20 páginas, ou de 50 páginas e dizer não vou continuar porque não me interessa. Mas até pode ser que descubram um autor novo, ou que descubram uma história interessante e que se calhar não descobririam de outra forma. Portanto, às vezes, o giro mesmo é, e já me aconteceu, por exemplo, ir a uma livraria e só comprar um livro por aquilo que eu leio na contracapa. Isto passa-se isto, passa-se aquilo. Ou pelo título, às vezes até só pelo título, exatamente. Às vezes só o título assim, este título está engraçado. Depois a gente lê assim, não estou a perceber porque é que ele deu o título a isto. Depois chegamos à última página e percebemos. Às vezes é só mesmo na última, mas pronto. Mas portanto isso acontece muitas vezes. E com a Amélie Nothomb acontece um bocadinho. Já descreveste o título? Não, é o que estou a dizer, é a higiene do assassino. Não é higiene, é higiene do assassino. Higiene do assassino. Pronto, em inglês é higiene e o assassino. E é isso que passa-se em Tóquio, acho que não. Não é. Super Recombrement. É assim agora no filme francês. Super Recombrement. Não, mas é dos primeiros, é o segundo ou o terceiro livro dela então. Algo que foi adaptado do filme, que é Fear and Trembling. Deve ser isso. Super Recombrement. É isso que eu estava a dizer. E é esse que se passa. É 98. Pronto, os primeiros têm quase 20 anos. Esse livro, penso que é esse que se passa no Japão. E portanto tem a ver com uma experiência dela própria. Ela fala muito de coisas que ela viveu ou assistiu ou qualquer coisa assim. O pai dela foi durante muitos anos embaixador de França no Japão. E, portanto ela viveu no Japão durante uma série de anos. E daí ela teve falado dessa realidade em mais do que um livro. Isto há esse por acaso do toque que eu não sei, não li ainda, deve ser mais recente. Mas, portanto, voltou à história do Japão. Portanto, ela gosta de falar de... Vocês estão a obrigar a gritar. Ela gosta de falar de coisas que ela ou conhece ou conhece mais ou menos bem, ou então não conhece nada e inventa muito, se calhar, não faço ideia, mas a mim parece-me sempre que ela conhece bastante, ou então se informa muito sobre, lê muito sobre, pesquisa muito sobre. Depois aquilo não rende grandes livros, grandes em termos de tamanho, mas rende bons livros, pelo menos eu acho que são livros muito bons, eu gosto muito de a ler. E acho que já deixei passar pelo menos os 2 ou 3 últimos livros dela, porque, como eu digo, ela escreve um ritmo bastante. Ela teve uma fase em que parou, teve uns anos em que não escreveu quase nada, ou nada mesmo, e depois de repente voltou, e agora tem estado a editar outra vez quase todos os anos. Mas desde que ela voltou, penso que não li nenhum dos 3 ou 4 livros que ela fez. Mas li para aí os 10 ou 12 que ela fez antes. Eu acho que ela tem uma grande pancada. Só pode. Porque a pessoa que escreve aqueles livros tem que ter assim uma pancada, porque há livros de facto que são muito estranhos, mas muito estranhos mesmo. Aquelas personagens, enfim, muito esquisitos. E depois outros que são mais normais, digamos assim. Diogo, estás aí com o dedo no ar, diz. Você já viu o filme O Império do Sol? O Império do Sol, sim.
Também é adaptado a um livro. Essa senhora se calhar trabalha com manicômio ou algo assim. Eu estou a falar sério. É um livro branco, mas não tem os sujos. História de Tremblement. Em 98 já era 80. Se calhar subia aí nos anos anteriores então. Eu estava com a ideia que era uma história. Eu acho que o França é mais depois eu dei uns 3 ou 4 anos, por volta do ano 2000, que eu acho que ela parou. E depois voltou a escrever quase um plano outra vez. Não parou. Eu que chegava a parar. Mas entre 6 e 11 ou há aí uma falha então? Ainda? Pois, eu acho que houve uns anos em que eu tentava saber se ela tinha coisas novas e não encontrava nada. Pois, eventualmente também. Mas ela é uma coisa. É uma loucura. Parece que quando umas pessoas fazem um filho, ela faz um livro. Um bocadinho isso. Pronto, portanto, é um nome que eventualmente podem guardar na vossa cabeça para um dia mais tarde, pelo menos quando virem algum livro dessa senhora em alguns escaparatos, oh, é tal que tem uma pancada. Não sei se me apetece saber o que é que está ali escrito. Mais coisas. Não sei mais o que falar sobre assim, livros e assim. O que é que eu estou a ler neste momento? Nada. Neste momento estou a ler testes e fichas de gramática e fichas de leitura, muitas. As vossas já são vistas e despachadas. Amanhã já vão ter notícias dela. Não muito boas, se calhar para alguns, não sei ver. Especialmente as fichas de gramática. Estão uma miséria. Franciscana. Franciscana é fixe. Inacreditável. Como é que uma pessoa se esforça tanto para dar aquele resultado? Isso está muito desenvolvido. Mas não sei se tem assim algo. Tem uma coisa em vista, tem. Mas tem que ser. E tem que ser para o verão. Porque tenho 3 volumes deste tamanho, com 800 páginas do primeiro volume, 900 do segundo e 1000, ele que vez que escrever o terceiro, do Ken Follett, precisamente, que é uma trilogia que ele começou a escrever há uns 6 ou 7 anos atrás, talvez, e na altura eu comprei o primeiro volume e adorei. Mas só passado 2 anos é que saiu o segundo, sim, porque não é como a menina Tom, não escreve, ela também escreve livros com 100, 150 páginas, é um bocadinho diferente. Ele é logo 800, 900 mil, portanto é um bocadinho mais complicado. E quando saiu o segundo volume da trilogia, eu pensei, vou ler o segundo. Mas eu já não lembro bem do primeiro. Isto é uma data de personagens, porque são 5 ou 6 famílias diferentes que se vão cruzando ao longo do século. É a trilogia do século. Portanto, começa no início do século e a terminar no fim do século. O primeiro volume apanhava toda a Primeira Guerra Mundial até ao rebentar da Segunda Guerra, e o segundo volume apanha toda a Segunda Guerra Mundial e o pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, tem que gostar muito. Uou! Vou falar para o boneco? Vou falar para as bonecas aqui à frente, mas não para muito mais, certeza. Ai, Deus. Calma, Inês. É isto para tudo e para alguma coisa. E portanto, o problema é que quando saiu o segundo volume eu pensei, vou ler o segundo volume, mas não vou conseguir porque já não vou lembrar muitas das histórias do primeiro e portanto vou ter que ler o primeiro outra vez para ler o segundo. Depois pensei, daqui a 2 anos quando sair o terceiro já não vou lembrar de nada, vou ler outra vez. Portanto, fica à espera que saia o terceiro. Já tenho o terceiro em casa há 1 ano, mas ainda não me atirei aos 3 volumes. Portanto, são os 3 volumes da minha próxima leitura, prometo, são os 3 volumes, portanto, aí 3.000 páginas mais ou menos ao todo, da trilogia do século do Ken Follett. Para quem gosta de Ken Follett, ou para quem gosta de... Porque é que o Ken Follett, especialmente aqueles 2 que eu falava há bocadinho, Os Pilares da Terra e O Mundo Sem Fim, para quem nunca leu o Ken Follett, faz lembrar um bocadinho a forma como as histórias são escritas, e daí
eu perceber que aquela minha amiga não conseguia parar de ler o livro, e daí eu ter tido aquele problema naquele ano em que não conseguia parar de ler os livros. Eu chegava a casa, na altura tinha sorte, morava aqui em São João, portanto saía da escola, chegava a casa em 5 minutos, 10 minutos a pé, largava a mala, sentava no sofá e abria o livro imediatamente. E estava até a hora do jantar, às vezes nem dava para a hora do jantar, era 11 e tal da noite, e estava eu ainda agarrado ao livro. Até eram horas e horas a fio de leitura, porque era de facto, era obsessivo, era completamente obsessivo. Porque quer um, quer outro, quer o Martin, quer o Follett, tem uma forma de escrever que é, eles escrevem normalmente em capítulos curtos. E, como são normalmente muitas as personagens das histórias deles, eles vão dedicando cada capítulo a algo que se passa com aquela personagem. Mas nunca vão até ao fim. E, portanto, quando o capítulo sobre aquela personagem acaba, o que se passou com aquela personagem nós não sabemos ainda bem o desfecho daquela situação. O capítulo seguinte começa com outra personagem e outra história. E aquela história daquela personagem só vai se passar 3 ou 4 capítulos outra vez. E, portanto, pois a mim enerva-me também porque eu não consigo parar de ler o livro. É uma enervação. Isso irrita, por isso é que eu deixei de ler o livro. Não, eu não. Sim, deixaste de ler isso porque és um galão. Porque é assim, uma coisa é um livro sair 2 anos depois a sequência de um livro sair 2 anos depois do outro. Outra coisa é. Não, porque não te lembras já nada do primeiro volume e tens que ler tudo. Isso é uma grande série. Outra coisa é que estás a ler um livro e num dia lês um capítulo sobre aquela personagem e passado 1 hora ou 2 estás a ler mais à frente outro capítulo outra vez sobre ela e não esqueceste. Portanto, não dá tempo para esquecer nada. Só se a pessoa só tem 2 neurónios. Não, tens 4, pronto. Mas é verdade, quando o tempo volta atrás e fala do que se passou. Não volta atrás, continua. Não volta atrás, só. Deu mais irritante. Pois isso é que é irritante. Porque ele diz, acontece aí, e quando ia para acontecer, de repente surgiu não sei quem. O que é que não sei quem fez? Não sabemos. Porque acabou o capítulo e o capítulo seguinte já fala sobre outra personagem que estava a fazer outra coisa 3 capítulos antes. É verdade. Há um filme que é assim. E portanto, quando é assim a gente tem que quando é assim temos que pensar assim. Este é o último capítulo que eu vou ler hoje. Independentemente do que aconteça no fim. Porque senão nunca acabamos de ler. Nunca paramos de ler esses livros. Por isso é que eles estão um bocadinho viciantes. Claro que isso são. Reparem, isso são. Hoje em dia já não é muito assim. Mas nos tempos áureos, nomeadamente no Brasil e no início cá em Portugal das telenovelas, as telenovelas acabavam assim. Cada episódio acabava num determinado momento, que se chamava um gancho, que era para apanhar o espectador e obrigá-lo a ver o episódio seguinte. E normalmente aquilo que acontecia era nada do que se esperava. Quando a gente fala, vai morrer. E quando chega ao episódio, afinal não morreu nada, aconteceu tudo bem. Teve um acidente, bateu o carro. Morreu. Vamos a ver, no episódio seguinte começa e já estão os bombeiros todos a tirar e todos dizem, só me dói aqui o bracinho. Pronto, mas era hoje em dia essa técnica perdeu-se um bocadinho. Mas era muito essa técnica novelesca, no fundo, porque é isso que se chamava, quando os autores portugueses, muitos autores portugueses, daqueles clássicos, não publicaram os livros deles. Publicaram as histórias deles em jornais ou em revistas, tipo em novelas, portanto eram aos bocadinhos. Uma semana aparecia um bocadinho da história, outra semana aparecia um bocadinho da história, e por isso muitas vezes nesses livros dos clássicos de autores portugueses ficam com aquela ideia de que há uma história que ficou ali pendurada em determinado momento e que vai continuar no capítulo seguinte, porque era mesmo assim. O Ferreira de Castro escreveu muitas dessas histórias em novelas e só mais tarde. Sim, mais tarde é que aquilo é posto no livro. Portanto, a história era pensada para ser um livro, eventualmente, mas não era inicialmente publicada como um livro ou como um romance. Era publicada assim para os leitores. Portanto, por exemplo, pessoas que eventualmente não tivessem meios de comprar livros ou não tivessem acesso o facto de terem uma revista disponível que pudessem comprar permitia-lhes, apesar de tudo, ter acesso a muita coisa. E portanto é um bocadinho nessa base que eles escrevem. Se aqueles capítulos fossem publicados semanalmente numa revista ou num jornal diariamente ou uma ou 2 vezes por semana, era perfeitamente aceitável e era uma forma de levar
o leitor a comprar o jornal ou a comprar a revista porque queria continuar a história e saber mais sobre a história daquela pessoa. Isso é marketing também. Exatamente, também também é uma forma de marketing, verdade. obviamente. Mas é assim, muitas vezes os livros de sucesso não são os melhores em termos de escrita ou em termos de história. São aqueles que são mais bem contados. Não é a história que interessa, é a forma como contamos a história, às vezes. Porque às vezes uma história banal pode dar um grande livro. E uma história maravilhosa pode dar um livro banalíssimo. Eu já li bastantes livros. Para falar sobre banda desenhada. Sim, é outra forma. É outro género. Já li mais de 100 e tal. Já vi mais de 100 e tal. Já agora, e porque se falou nesta questão da leitura por motivação, e muitas vezes os escritores já têm isso. Há pouco tempo tivemos cá o Domingos Amaral, que ele, enfim, de alguma forma gosta do romance histórico e que também há um romance policial contemporâneo ou passado. Ele até diz com alguma graça, ele não gosta muito de escrever romances contemporâneos, o que se passam, porque não gosta muito que alguns dos personagens liguem para ele, a dizer, olha, realmente contou a minha história. E isso aconteceu em 2 ou 3 casos. Olha, eu realmente sou enfermeira num dos casos que é precisamente Os Cavaleiros de São João Batista, ou um outro. Eu sou enfermeiro do seu não sei o quê, e aconteceu-me isto também. E ele achou que ele muito, não pode ser, isto é a minha personagem, é uma personagem de ficção, não pode. Portanto, ele não gosta muito do romance atual, para não ver a tentação de um dia o personagem ligar-lhe e pedir-lhe contas, não é? Mas é interessante, e o Domingos Amaral, já agora aproveito e passo a publicidade, ainda há cá alguns livros para venda e até alguns a um preço até interessante. Sobre a Segunda Guerra temos Enquanto Dormia Salazar, um romance de espionagem também, muito interessante, mas que tem esta particularidade. Há pouco falou-se da história dos capítulos, que interrompe e depois começa outra história. O Zé Rodrigo dos Santos também utiliza um pouco essa. Confesso que não acabei de ler a Flor, o Pavilhão de Púrpura, porque ele realmente é muito descritivo e conta várias... Eu li o primeiro volume, que até se leu bem, mas cá está, interrompi a história daquela vida, daqueles personagens do Alferes, por exemplo, o Alberto, em Portugal, e depois vai buscar de um casal que se passa na China e vai mudando assim os capítulos. E, portanto, às tantas, eu comecei a ler só a parte em que falava do Alferes, que depois foi um dos conselheiros, e então passava de capítulo em capítulo, e, portanto, acabei por não ler o livro na íntegra. Mas tem a ver muito com a forma. Interessante, eu não parei de ler. Eu li, talvez, em 3 semanas li os 2. Numa semana, me ofereceram um segundo. Eu pensei, não vou ler o segundo. Sem ler o primeiro. Nós temos aqui os 2 volumes também. Tinham-me oferecido o segundo e eu pensei, bom, vou comprar o primeiro para ler o segundo depois. Se não gostar, paciência, também só investi num livro que o outro foi-me oferecido. Li o primeiro para aí numa semana. Assim que acabei, comecei logo a ler o outro, mas o José Rodrigo dos Santos tem essas coisas. Há livros dele que eu gosto muito, muito mesmo, tal como foi o Equador, por exemplo. E há outros que... Não, é do Sousa Tavares. O Anjo Branco, aliás. O Anjo Branco. Que eu adorei. E depois há outros... Há outros que desistimos de ler. Mas não li porque toda a gente disse que era uma grande série. Ele agora tem um novo, o Vaticano, outra vez a história ligada a um Papa, no contexto Vaticano. As histórias do José Rodrigues dos Santos, a imitar o outro lado do Dan Brown. Essa nem sequer é uma peça que eu não tenho paciência. Não tenho paciência para falar do Dan Brown, mas não tenho muito paciência bem. Então eu ia aproveitar só para agradecer. Estes momentos são sempre fantásticos. E só dizer 2 coisas. Primeiro, a biblioteca está em fase de requalificação, digamos assim. Nós já repararam que mudámos um pouco o espaço, adquirimos uma nova estante e vamos adquirir mais outras 2 e esperamos que no próximo ano vamos ter espaço aqui para a aquisição de novas obras, não só em inglês, temos aqui uma grande lacuna, fruto também da pouca procura de literatura inglesa, mas esperamos que para o próximo ano vamos investir também nessa área. E eles no próximo ano estão no 12º, só vão ter aulas de manhã, portanto têm as tardes todas listas para poderem trabalhar para a biblioteca e ler. Eu tenho alguns voluntários aqui na biblioteca, 12º ano, para associar ao tempo. Então, obrigado, boas leituras.
Olá.